Oremos. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, estamos em Tua presença e te agradecemos por este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que teremos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a entender e viver na prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia cada dia, todos os que escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um tem, as necessidades, conheces também a fé que tem em Ti. Dê vitórias, Pai, e em especial queremos pedir que abençoes Genésio Mioto, também ao seu Florentino, Osmar Marinho, Terezinha Pérez, Veneranda Evangelista e todos os demais que nos escrevem apresentando as suas necessidades, pedindo orações. Ó Pai, nós confiamos em Ti e esperamos que as bênçãos sejam concedidas de acordo com a Tua vontade para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Essa semana nós estamos falando aqui a respeito da cidadania celestial que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui em Filipenses. E nós estamos esta semana estudando os últimos versículos da carta de Paulo aos Filipenses e queremos ler com vocês Filipenses capítulo 4, nos versos de 4 a 7. O apóstolo Paulo escreveu: Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Paulo exortando aos cristãos a alegrarem-se sempre no Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, aos problemas que nós enfrentamos em nossa vida. Nós deveremos nos mostrar confiantes de que o Senhor Jesus, Ele está cuidando de nós e que nos dará a vitória sobre os problemas que estamos passando em nossa vida. E Paulo ele diz que nós não deveremos viver preocupados com coisa alguma. Essa preocupação, como nós dissemos para vocês já essa semana, não é aquela preocupação que acontece por alguma coisa que aconteceu de repente e aí nos traz aquela preocupação. Não é essa preocupação, que todos nós passamos por isso, mas é aquela preocupação constante. É aquele anseio, até a pessoa viver ansiosa, até chegar ao ponto de desanimar. Então é essa preocupação que Paulo fala aqui. Não ficam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, ao invés de ficarmos constantemente preocupados, ansiosos, deveremos orar a Deus, apresentar a Ele o que nós estamos atravessando em nossa vida, os problemas que estamos passando e, desde já, agradecer a Deus pelo que Ele já fez e também na certeza de que Ele irá ajudar a solucionar este problema. E aí Paulo fala que aí sim, se nós assim agirmos, nós vamos experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento. Somente Jesus pode nos dar a paz. Ele é o príncipe da paz, conforme o profeta Isaías escreveu, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, ele tem a paz para nos dar em qualquer situação. O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui neste mundo, ele fez um sermão chamado Sermão do Monte. E aqui Jesus fala a respeito das preocupações que às vezes nós temos neste mundo. E Jesus dizendo aqui em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, ele diz: Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros?
Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E Jesus continua falando aqui no capítulo 6, eu li a partir do verso 25 até o verso 27, mas você pode ler o restante do capítulo 6, e ele vai falar dos lírios do campo, ele vai falar a respeito de nós não ficarmos preocupados com o que comer, com o que vestir, porque isso os pagãos é que se preocupam com essas coisas, mas o nosso Pai Celestial já sabe do que nós precisamos. E então Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vejam, às vezes nós ficamos preocupados ou ansiosos porque nós deixamos de buscar o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida. E Jesus é claro aqui em dizer que a vida é muito mais do que comida, bebida, do que uma vestimenta. A vida é muito mais do que isso. Se Deus ele cuida das aves que não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, quanto mais Deus cuida de nós, que fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, e que nós dependemos dele para a nossa subsistência, dependemos dele para vencermos os problemas que nós atravessamos aqui neste mundo. Em Mateus, no capítulo 10 e no verso 39, Jesus ele diz: quem se apegar à própria vida, a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Então nós não devemos ficar apegados à nossa vida, porque se nós pensarmos somente em nós, nas coisas materiais, o que vai acontecer? Nós iremos perder a vida eterna, porque o nosso objetivo não é viver somente aqui neste mundo, esses poucos anos que nós aqui vivemos. O nosso objetivo é estarmos um dia aonde Jesus está nos céus, e ali nós vivermos com Ele para todo sempre. O salmista, aqui nos Salmos 29 e no verso 11, o salmista ele vem dizendo: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor os abençoa com paz. Vejam, esta é a paz que nós temos, que é oferecida a todos nós. É a paz que vem de Deus, a paz que somente Jesus pode nos dar. Em Tiago, no capítulo 5 e no verso 8, Tiago escreveu: sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Isso é o que nos anima e nos fortalece. A certeza de que todos esses sofrimentos que nós estamos passando aqui neste mundo, isso vai terminar muito em breve. Por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima. Todos os acontecimentos que nós vemos ao nosso redor, no mundo social, no mundo político, no mundo religioso, e também nós vemos na natureza os acontecimentos que Jesus predisse lá em Mateus, no capítulo 24, especialmente, que é o sermão profético de Jesus. Ali, Jesus fala o que estaria acontecendo antes dele voltar. E tudo isso está se cumprindo de uma forma muito clara diante de todos nós. Nós vemos que os terremotos têm aumentado em proporção, e também as catástrofes, os tsunamis. Nós temos visto epidemias, nós temos visto fomes por várias partes do mundo e doenças. Tudo isso mostram que o fim está próximo. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 5, no verso 1, ele diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus em nossa vida, nós somos justificados, nós temos paz com Deus. E é isso que nós precisamos, desfrutar essa paz que somente Jesus pode nos oferecer. Em Romanos capítulo 6 e no verso 23, o apóstolo Paulo também escreveu: porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva, o dom de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Satanás,
ele fez com que os nossos primeiros pais pecassem. Em consequência disso, todos nós nascemos em pecado. Por isso que Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado, como diz aqui a Bíblia, é a morte. Mas Deus, ele nos deu um dom, um presente, que é a vida eterna através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós precisamos nos apegar a essas promessas da palavra de Deus e nos alegrar sempre no Senhor, porque o sofrimento não é para sempre. O sofrimento ele vai passar. E não importa qual seja o problema que você está atravessando hoje, se você confiar em Deus, colocar a sua vida nas mãos de Deus, como diz Pedro em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Se nós fizermos isso, irmãos, colocarmos os nossos problemas em Jesus, ele vai nos dar a paz que nós precisamos, ele vai nos dar forças e nós, com paciência, estaremos suportando aquilo que nos sobrevier e certos de que, ao Jesus voltar, nós estaremos aptos para irmos com ele para viver a eternidade. Lembrando sempre a cada um que a nossa salvação não depende daquilo que nós façamos. A nossa salvação depende da nossa fé em Jesus, da nossa confiança nele e a certeza de que ele vai nos dar a vitória sobre esses problemas. E o apóstolo João, nas suas cartas, lá em 1 João capítulo 5, verso 14, ele diz que quando nós apresentamos as nossas orações a Deus e pedimos que ele faça a vontade dele, assim será. Deus, ele tem o controle de todas as coisas, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. É claro que o nosso desejo do nosso coração é que, por exemplo, se estivermos enfermos, é que sejamos curados, ou se temos algum outro tipo de problema, queremos que seja solucionado, mas deveremos pedir que Deus faça a vontade dele e não a nossa vontade. O próprio Jesus, quando estava nos últimos dias, já estava no jardim do Getsêmani, ali, quando ele foi preso, Jesus estava orando em agonia e Jesus, sentindo que estava chegando a hora da sua morte, ele pediu ao Pai que passasse dele, se fosse possível, aquele cálice, que ele não passasse pela morte, mas que o Pai fizesse a vontade dele e não a vontade de Jesus. E Jesus, ele foi até a morte, se entregou e morreu por nós, ressuscitou e ele vai voltar para nos buscar. Então nós precisamos ver como Jesus agia e como ele confiava no Pai. Assim também nós deveremos colocar a nossa confiança e a certeza de que tudo será solucionado de acordo com a vontade de Deus e para a honra e glória do seu santo nome. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã dando sequência ao estudo desta semana e pedimos a Deus que o Espírito Santo continue nos impressionando, nos ajudando a tomarmos decisões corretas e que nos dê forças para suportarmos as provações e que tenhamos um dia abençoado.